Olá, pessoal, bem-vindo no Legacy in Motion. Hoje temos o prazer de conversar com a Roberta Nogueira, uma talentosa atriz brasileira, coreógrafa, dubladora e preparadora corporal. A Roberta vem conquistando espaço com o seu trabalho inovador nas artes cênicas. Vamos conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória, seu processo criativo e suas inspirações. Seja muito bem-vinda, Roberta. Obrigada, Corrine, pelo convite. Estou super feliz, super emocionada de estar aqui com você, minha amiga querida de tantos anos, que não vejo há tanto tempo, mata a saudade assim pelo vídeo, é maravilhoso. É verdade, eu não especifiquei, mas conhecemos através de uma amiga em comum, a Isabel Swain, em 2007. Assim que Isso, uma atleta perfeita, maravilhosa brasileira, né? e agora é vice-prefeita de Niterói. Assim que, Olha, que coisa, que show, oh, um Roberta, espetáculo. para começarmos, você pode nos contar um pouco sobre como você iniciou a sua carreira na dança e no teatro e o que levou a Roberta a seguir esse caminho? Eu sou mineira, eu nasci em Belo Horizonte e lá eu comecei a fazer teatro no SESC, lá em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. E, enfim, comecei a partir daí e fazia teatro, fazia teatro mais teatro infantil, né? E um belo dia resolvi que poderia fazer locução. Uma pessoa falou para mim: Ah, sua voz é muito bonita, então por que que você não faz locução? Eu fui fazer um curso de locução e nesse curso de locução falaram: Nossa, sua voz é muito bonita mesmo, por que que você não faz dublagem? Eu falei, mas dublagem só tem no Rio de Janeiro e em São Paulo. Eu falei, ué, a pessoa falou para mim, ué, por que que você não vai então para o Rio de Janeiro ou para São Paulo? Enfim, um mês depois, porque eu sou uma pessoa assim, né, prática, rápida, de raciocínio, um mês depois eu já estava no Rio de Janeiro, fazendo um curso de dublagem na Herbert Richards. E nesse curso de dublagem, eu conheci o Sandrini, que é meu parceiro, né, meu irmão querido aqui no Rio de Janeiro, e comecei a trabalhar com o Sandrini. O Sandrini foi convidado a trabalhar no Carnaval pelo Paulo Barros. E o Sandrini falou: Rô, você quer participar? Esse aí, exatamente, Paulo Barros, olha que incrível. E o Sam perguntou se eu gostaria de participar com ele para fazer as coreografias, né, das alegorias do Paulo Barros no Carnaval, do Rio de Janeiro. E a partir daí também começou a minha vida na dança. Até então eu não tinha entrado na dança. Eu não sou uma bailarina clássica, não sou uma bailarina moderna, nem nada disso. Eu sou uma bailarina mais para preparação corporal de atores. E aí, a partir daí, desse convite do Sandrini, eu comecei a fazer as coreografias junto com ele na escola de samba. E eu falei, eu não posso ficar assim nos achismos, eu preciso estudar, eu preciso me especializar nisso. E aí eu entrei na escola de dança, que é a da Angel Viana, maravilhosa. A princípio, eu fiz só um curso técnico e depois disso eu fiz a escola, a faculdade Angel Viana de dança. Faculdade de Dança Angel Viana. E a partir daí começou o meu mundo, a minha trajetória no mundo da dança, né? Então, assim, eu não tenho uma trajetória de teatro, de palco, nem nada disso. A minha trajetória na dança é realmente pro carnaval e para preparação corporal de atores. É nisso que eu me especializei. E sou atriz, né, de profissão. Comecei nisso em Minas Gerais, tirei o meu DRT lá em Minas Gerais, vim para o Rio de Janeiro, como eu falei, para fazer dublagem, e aqui comecei na dança e comecei também a fazer a dublagem. Então foi tudo muito junto, foi tudo muito misturado. E aí, né, enfim, sempre dublando, sempre trabalhando no carnaval junto com o Sandrini. E aí, tem o quê? Quase 30 anos isso. Então, foi assim. Essa é a minha trajetória. E, claro, fazendo teatro. Não deixei de fazer teatro. Até tem um tempo que eu não faço teatro, mas eu estou sempre fazendo uma peça ou outra como atriz. Porque para ser dubladora você precisa ser atriz, né? Você não pode ser simplesmente dubladora. Você não nasce, você não cai de paraquedas na profissão de dublagem. Você tem que ser atriz para se especializar em dublagem.
Então, é Roberta, mais ou menos isso. sobre o processo criativo em si, como funciona o seu processo criativo quando você está desenvolvendo uma coreografia ou preparando um espetáculo? Você tem alguma rotina ou ritual que gosta de seguir? Isso assim, eu sou uma pessoa muito do momento, sabe? Eu vou muito no feeling, porque como lá no carnaval, a gente não trabalha com profissionais da dança, né? A gente não trabalha com bailarinos, tem esses profissionais trabalhando conosco, mas a gente não trabalha só com eles, a gente trabalha com pessoas comuns, com donas de casa, com manicures, com médicos, com cabeleireiros, com garis, com toda a gama de pessoas. Então, assim, não adianta eu ir toda preparada, né, com várias coisas na minha cabeça, nossa, eu vou fazer isso e aquilo, e eu vou chegar lá naquele momento, não vai funcionar nada. Evidentemente que eu tenho uma linha, a gente pensa em fazer alguma coisa lá, mas chega lá no momento do ensaio, no momento da apresentação, não funciona. Então é uma coisa assim de feeling do momento, de quem a gente está vendo lá, de como são aquelas pessoas, de como são aqueles corpos. Então é a partir daí, a partir de estar junto com essas pessoas, com esses profissionais, né? Com essa gama imensa de profissionais ali na nossa, na minha mão ali, trabalhando nas nossas mãos, é a partir daí que eu começo a fazer o trabalho, a partir daí que eu começo a imaginar o que que a gente pode fazer. Então, assim, como eu disse, não tem como eu vir com um monte de ideias pré-concebidas, porque não vai dar certo. É só frustração que dá. Você acaba falando, não deu certo, não deu certo. Então, é melhor fazer lá naquele momento, né, aquela preparação ali naquele momento do que vir com várias ideias preconcebidas que não vão dar certo. E ao longo dos anos, Mas isso não imagino. quer dizer que não tenha isso não quer dizer que não tenha um método nisso daí, porque a gente já sabe, né? A gente já tem o roteiro, vamos dizer assim, né? Que é o enredo. A gente já sabe, eu estou dizendo isso no mundo do carnaval, né? Que é onde eu vou na dança, onde eu trabalho na dança. Então, a gente já tem o enredo, a gente já sabe com o que vai trabalhar, a gente já sabe a ideia. Eu estou dizendo que eu chego lá, a gente chega lá e faz essa movimentação a partir daqueles corpos lá. A movimentação, mas a ideia, o que a gente vai fazer, a gente já sabe, evidentemente. A gente não vai assim, sem uma, Uma visão, não um é? fio, né? Um fio condutor. A gente não vai sem esse fio condutor. É como se você chegasse com uma visão daquilo que vocês querem, mas depois é um processo criativo colaborativo com os corpos. Exato. Vocês executem e veem os corpos e em função disso vocês dão, não é? Um movimento, aquele movimento é especial. Isso, E a magia, não é? exatamente. Eu costumo dizer que eu não me apego à movimentação, porque se eu me apegar à movimentação e se eu quiser que seja aquela movimentação, eu vou acabar ficando frustrada, porque não são corpos tão preparados assim. Então a gente precisa se adaptar às pessoas que estão ali, para que nem eu e nem elas saiam frustradas dos ensaios, das apresentações. Nós aceitamos qualquer tipo de pessoa para trabalhar ali conosco. A gente não parte do princípio de que nós vamos pegar só pessoas que saibam dançar, né? Então, nós é que temos que nos adaptar àquelas pessoas que estão ali. Então, por isso que eu falo que eu não me apego a nada, nenhuma coreografia, nenhum movimento, porque nós temos que adaptar aquelas pessoas, aqueles corpos diversos que estão ali nos apresentando, se Roberto, apresentando para a gente. quais são as suas maiores fontes de inspiração, tanto na dança quanto na atuação? Existem artistas ou movimentos que influenciam o seu trabalho? Tem muita gente assim que o som tá vazando, Não, estou ouvindo. o som do bebê tá vazando. Ah, não, não Não, tô ouvindo, Gabriel, não. eu sou É? mamãe, né, de bebê novinho, então ele tá ali fazendo altas folias. Enfim, tem. Eu não costumo ter um ídolo, não sei, eu não costumo ter, né? Eu vou dos momentos. Nossa, tem uma pessoa maravilhosa que está dançando lindamente ali, então eu gosto daquela pessoa.
Tem um ator que está trabalhando maravilhosamente na televisão ou no teatro, e eu gosto daquele ator. Eu não sigo ninguém, vamos dizer assim, sabe? Gosto dos trabalhos. Se me apresentam, se for uma pessoa maravilhosa ali naquele momento, eu vou me apaixonar por aquela pessoa ali naquele momento. Posso, evidentemente, porque você não é uma ilha, né? Você Uhum. tem ali as suas inspirações, as suas influências, porque você acaba pegando isso para você, porque você está vivendo, você está no mundo, você não está ali, né? Então, evidentemente que se você assiste um espetáculo, assiste um espetáculo de teatro, de dança, assiste um filme, você vai pegando essas influências e vai trazendo para você, elas acabam ficando incutidas em você. Em algum momento da vida, você acaba usando isso. Você fala, eu fiz, não. Você viu aquilo em algum momento e acabou pegando essa influência, pegando esse movimento, pegando essa fala desse jeito e colocando no seu trabalho. Você acaba tendo influência de todos os lados, das músicas, das danças e dos festivais. Então, eu acho isso. Você vai pegando as coisas. Eu não tenho ninguém que eu seja fã. Por exemplo, sou fã da Fernanda Torres agora, que ganhou o Oscar, porque ela foi maravilhosa, mas já fui fã da mãe dela, já fui fã da Marieta Severo, vamos dizer. Adoro a Pina Bausch, apesar de nunca ter visto ela, mas enfim, sabe, tem as influências, tem a Débora Coker aqui do Brasil, enfim, são pessoas que vão passando pela nossa vida e vão deixando impressões. E aí você acaba pegando essas impressões e colocando para você, colocando no seu trabalho, que eu acho que é isso mesmo. Roberta, quais foram os maiores desafios que você enfrentou na sua carreira até aqui e como você os superou? Quando eu comecei na dublagem, que é a minha profissão, vamos dizer, principal aqui, né, no Brasil. É a minha profissão principal, que eu estou o ano inteiro nela, incutida nela, na dublagem. Quando eu comecei na dublagem, o meu maior desafio era o meu sotaque. Para você ser um bom dublador, Hum. não é nenhum preconceito, não tem preconceito nenhum, tá? Você precisa ter uma forma, vamos dizer, neutra de se falar, né? Porque é um filme de fora que está vindo, é um produto de fora que está vindo. Então, não seria. Como é que estaria? Por exemplo, vou dar um exemplo chulo, vamos dizer assim: uma pessoa em Nova York andando ali, um nova-iorquino com um sotaque mineiro. Não seria interessante para o resto do Brasil assistir. Nossa, mas aquele cara é mineiro? Aquela, né, no meu caso, aquela mulher é mineira? Então, é preciso ter um sotaque neutro, sem nenhum preconceito. Não é preconceito, é apenas o que a profissão pede, Uhum, né? A profissão pede as suas características e a profissão do dublador pede-se um sotaque neutro, que não se identifique de onde o brasileiro, né? De onde ele saiu. Se for, por exemplo, se o cliente falar para você, nós queremos que seja uma pessoa que tenha um sotaque tal para esse personagem, aí tudo bem. Mas fora isso, não, você não pode identificar ali naquele filme um sotaque. Então eu tinha um pouco de sotaque de Minas Gerais. Então foi o meu maior desafio foi não ter esse sotaque para fazer o trabalho de dublagem. Porque exatamente por isso, porque você precisa ter um sotaque neutro. E não é preconceito, não é, não está tolhendo você, não está tirando a sua identidade de mineira. Não, não foi isso comigo e não é com quem mora no sul e vem para cá para poder trabalhar, não é quem vem do Nordeste e vem para cá para poder trabalhar. Não é preconceito, é apenas o que a profissão pede, um sotaque neutro. Então, na minha profissão que no teatro não tem tanta necessidade assim. Então, eu não tive tanto problema com o meu sotaque de mineira no teatro, por exemplo. Mas eu consegui superar esse meu sotaque para dublagem. Tanto é que às vezes tem alguns filmes específicos que alguns clientes falam: eu preciso de um produto em que o dublador não tenha o chiado carioca. Chamem a Roberta, faça o teste com a Roberta que ela não tem o chiado carioca. Então, sabe? Então, é isso, não tem que ter essa identidade ali naquele produto. Não sei se eu estou me fazendo entender. Repito, não é preconceito. Por que que eu estou dizendo isso, essa história de preconceito? Porque é uma discussão que tem aqui no meu país agora.
Ah, por que que eu não posso ter um sotaque no filme? Por isso, porque dentro do filme não cabe um sotaque de um certo estado aqui do Brasil ali naquele filme, naquele produto, não é isso. Ele não pode identificar ali, o seu sotaque não pode ultrapassar aquele personagem que é um nova-iorquino, um londrino, um indiano. Não tem um sotaque baiano, não tem um sotaque mineiro, não tem um sotaque carioca, paulista, do sul, tá? Não é preconceito, é apenas o que a profissão pede. Na dança, por exemplo, quando eu fui trabalhar no carnaval, né? Uma barreira que eu tive que ultrapassar. Quando eu fui no carnaval, não entendia nada de carnaval, absolutamente nada. Então, assim, o Sam foi bem corajoso de me chamar para ir trabalhar no carnaval. Ele confiou bastante em mim, para poder trabalhar com ele, mas eu corri atrás, porque eu sou desse tipo de pessoa, eu sou estudiosa a esse ponto, enfim. Se me chamam, eu vou tentar fazer com que, vou tentar dar o meu melhor. Então, eu trabalhei, estudei e vi como era o carnaval para poder ajudá-lo da melhor forma possível, a ele e ao Paulo, lá em 2004, quando a gente 2003 para o carnaval de 2004 foi quando eu comecei no carnaval. Enfim, depois de tantos anos eu aprendi. Enfim, já sei bastante sobre o carnaval. Posso não saber tudo, mas já sei bastante coisas sobre o carnaval. Estudei bastante. E sobre o papel da dança, Roberta, na sua opinião, qual é o papel da dança e do teatro na sociedade contemporânea? Com essas artes, podem contribuir para o desenvolvimento pessoal e coletivo? A arte faz parte do ser humano. Sem arte não tem como você sobreviver. A arte vem de muitos anos. Assim, a, a- o mundo só evoluiu por causa da arte, por causa dos desenhos que vêm, por causa dos textos que estão aí, por, né, que vêm desde, sei lá, dos inícios dos tempos. Então, é através dos textos, através das músicas, que a gente sabe sobre a história do mundo. Então, é muito triste quando as pessoas acham, né, que pode viver sem arte, que pode viver sem teatro, que pode viver sem música, que pode viver sem uma tela de um quadro, sem uma pintura, sem desenhos. Como é que você pode viver nesse branco ou nesse breu total? Não tem como, sabe? Tira isso das pessoas. Tira os filmes das pessoas do final de semana. Tira a música que as pessoas ouvem ali no seu fone, né, nos seus iPhones, enfim, nem sei mais direito em qual aparelhinho que se usa. Então, tira isso. Não tem como você viver sem arte. Não tem como você viver sem ouvir uma música linda que te emociona, que traz o seu coração, que faz o seu coração bater, que faz você pensar, que faz você evoluir como ser humano. Você precisa da arte. Você precisa disso para poder se tornar uma pessoa mais humana, uma pessoa mais que consegue entender as emoções das outras pessoas, as emoções dos animais, enfim. Porque, né, não tem como você viver sem a arte, sem a dança, sem a música, sem o teatro. Impossível. Não dá. E agora sobre a diversidade e representatividade. Como você enxerga a questão da diversidade e representatividade no universo das artes cênicas no Brasil? Você, Roberta, acredita que estamos avançando? Ah, estamos, claro, super estamos avançando. É, por exemplo, no carnaval, né? No carnaval, que antigamente diziam que era um espaço, né, para os negros, vamos dizer assim, onde eles se mostravam mais, né? E sim, realmente, eles estão, né, inseridos nesse mundo carnavalesco como em nenhum outro espaço. Mas, por exemplo, na dublagem, a gente tem alguns movimentos em que os filmes que são totalmente os atores são negros, o pessoal de trás das câmeras também são negros, eles pedem para que os dubladores sejam negros.
Então, isso um grande avanço, porque realmente tem muito mais dublador branco, né, do que dublador negro. E isso está mudando, graças a Deus. É, o que eu não, assim, eu concordo e não concordo com o fato de ter, que a voz, eu acho que a voz não tem cor, né? Eu acho que, enfim, ser só é um perigo, na minha opinião. Porque daqui a pouco vai mudar, sabe? Vai passar de ser aquele para ser só esse, e aí vai ficar só esse. E aí, como é que vai ficar esse pessoal aqui? Não sei se eu estou me fazendo entender. É Sabe? sobre Antes era só esse. a Aí diversidade. vai ficar só esse agora. E como é que esse aqui vai ficar depois? Aí então vai fazer um movimento inverso para que tenha esse pessoal aqui também seja representado? Não, mistura, né? Mistura todo mundo e aí pronto. É legal que seja super misturado, que tenha espaço para todo mundo e não só para um ou só para outro, sabe? Me perguntam, você é a favor das cotas? Sou. No momento sou, porque a gente precisa se acostumar com todo mundo. Então, isso é importante. A partir do momento que esteja acostumado com tudo, que esteja, é, é, que você consiga ver branco, preto, azul, vermelho, laranja em todos os lugares, isso vai acabar, porque já fez esse movimento, né? Mas não pode ser trazer isso só para ficar só azul, só verde. Não, tem que estar, tem que ser todas as cores, sabe? Enfim. E e também isso do lado do LGBTQIA+, PN, desculpa se eu errei alguma letra, porque eu acho que são tantas letras que a gente acaba se perdendo um pouco nelas. Não é falta de respeito, não é só porque são muitas letrinhas mesmo. Então, é muito maravilhoso que também essas pessoas também estejam sendo inseridas também no mundo das artes, sabe? Sem olhar para eles como um personagem único. Não, eles podem fazer qualquer personagem que eles queiram. Isso também é bom, é maravilhoso que isso esteja acontecendo. Mas é isso, eu acho que estamos avançando e, a meu ver, a passos largos. E espero que continue até que seja tão natural isso que a gente não precise mais de cotas, de chamamentos para isso, de passeatas para isso, sabe? Uhum. De grandes movimentos para isso, que seja natural. Só ser humano, somos seres humanos e pronto, acabou. Somos seres humanos. E agora, Roberto, pode compartilhar conosco um pouco sobre os projetos em que você está trabalhando atualmente ou que planeja realizar no futuro próximo? O meu maior projeto de vida nesse momento se chama Gabriel. Eu tenho 52 anos, 53 anos. Vou fazer 54 agora na semana que vem. E eu sou uma pessoa assim que eu sou um pouco, eu não sigo muito uma linha, sabe? Eu não sigo, você vai nascer, você vai estudar, você vai casar, você vai ter filhos. Não, minha vida é toda um pouco misturada, sabe? Meio confusa, assim, legal e é organizada. Então, assim, eu fui ter filhos agora, no ano passado. Então, esse é o meu maior projeto, o Gabriel, sabe? O meu filho, que eu tive com 53 anos de idade. É uma coisa impressionante, assim, que eu tive um filho. Eu tenho um serzinho ali que saiu de dentro da minha barriga e agora ele depende de mim. Então, esse é o meu maior projeto. Fora esse projeto maravilhoso que vai, né, que toma conta de todos os espaços da minha vida, todos os momentos da minha vida. Espero que vocês não estejam ouvindo ele, que ele está lá no quarto fazendo uma bela baguncinha com o pai. Então, fora o Gabriel, né, que é o meu projeto principal de vida, eu tô com um amigo que é o André Poubel, a gente está começando nos passos principais de para poder a gente fazer uma peça de teatro para começar a ensaiar esse ano e apresentar no ano que vem, se Deus quiser. Tem o carnaval, né, que todo ano a gente vai renovando, mas por enquanto a gente ainda não tem nada, ainda não foi conversado ainda. Esse ano não é com Paulo Barros.
Esse ano não é. Não é. Esse ano o Paulo Barros não está no carnaval. A gente vai ficar um pouquinho sem ele esse ano. A dublagem, que é a minha. Não sei se vocês conseguem ver aí. Dublagem é arte, que também é um projeto que a gente está no momento, assim, a categoria, e não só a categoria brasileira, tá? A categoria, isso é um projeto mundial, e que a gente está aí às portas, né? Quer dizer, às portas. A IA já faz parte da vida de todas as pessoas no mundo inteiro. E acho que todo mundo já viu aí algum ator falando a língua do seu país, porque a IA foi capaz de fazer isso. É horrível, porque assim, como é que você vai fazer isso? Vai acabar com uma categoria, vai acabar com uma profissão, né, em todos os países, se isso for para frente. E isso, o que é importante de eu dizer sobre isso, em relação a isso, é que ninguém é contra a IA, mesmo porque não tem mais como ser contra a IA, ela já está aí, ela já existe, já é realidade, né, em tudo, em todos os ramos a IA está inserida. O que nós precisamos, o que nós queremos é que respeitem a língua, a língua do país, né? E nesse sentido, o que a gente precisa que as pessoas aqui, principalmente os brasileiros aqui, entendam, é que nós não somos contra a IA. Nós só queremos que os produtos que venham de fora, de outra língua, sejam feitas, sejam dubladas por vozes humanas, por vozes brasileiras, né? Então, assim, o nosso movimento é isso, é só regulamentar a IA no nosso país. Que tudo que vier de fora, que tudo que vier produto de fora que vier, que tenha que colocar a língua, o idioma português do Brasil, o idioma brasileiro, aqui, seja feito por vozes humanas, seja feito por profissionais humanos. Então, assim, esse é um dos meus projetos, né, junto com a minha categoria, que a gente espera realmente que dê certo. Que, inclusive, agora a gente mandou, né, tá no Congresso Nacional, porque a gente precisa de uma lei para que isso aconteça. Né? Não é aleatório, não pode. Não, tem que ter uma lei para que isso aconteça, para que os produtores entendam que neste país existe uma lei que qualquer produto que entre precise ser dublado por vozes humanas, por profissionais brasileiros. Então a gente mandou já está no Senado como uma sugestão legislativa, isso é maravilhoso. Antes era uma ideia, já passou para sugestão, então assim já está um passo à frente e está lá na Comissão de Direitos Humanos, ai meu Deus, agora eu esqueci o nome, gente. Espera aí deixa eu pegar a minha cola aqui. Eu tenho uma cola. Ixi, virei o negócio aí todo, né? Peraí, Eu desculpa. também posso colocar. é, que é a sugestão legislativa, depois se a Corrine puder colocar ali, que é a sugestão legislativa 7/2025. Então você pode entrar lá no gov.br, que aqui no Brasil quase todos os brasileiros têm, né, a sua inscrição lá no gov.br. Se não tiver, faça, porque através dessa inscrição lá no gov.br você pode fazer essa votação lá para a nossa categoria, porque eu acho que é importante para todos os brasileiros, a gente precisa que isso seja regulamentado, que isso seja regularizado aqui. Então, é a sugestão legislativa 7/2025 da Comissão de Direitos Humanos. Ok. Tá? No gov.br, você entra lá no Senado, na página do Senado, me lembrei, na página do Senado, e lá você vai ver lá essa pergunta, se você é a favor, né, da dublagem brasileira, enfim, é só você clicar em sim, votar em sim e esperar que seja aceito isso, que seja finalizado, e aí você vai ajudar uma categoria que é importante para todo mundo. Enfim, né? Roberta, sem transição, que conselho você daria para quem está começando agora na dança ou no teatro e sonha, ou então na dublagem, e sonha em construir uma carreira sólida como a sua? Para terminar. Muita responsabilidade. Porque a partir do momento que você tenha responsabilidade na sua carreira, aí o resto vem.
Porque se você tiver responsabilidade com você, com aquilo que você se propõe a fazer, você vai estudar, você vai chegar nos horários, você vai procurar saber sobre tudo o que é, né, sobre o mundo daquela profissão que você está aspirando, né, que você quer ser. Então é isso, responsabilidade, porque a partir do momento que você tem responsabilidade, o resto vem. Você vai correr atrás. Então, assim, eu sempre posso dizer que eu sempre fui muito responsável, muito atenta a essas profissões que eu tenho. Inclusive, eu acho que você nem sabe, né? Eu acho que eu nunca te falei isso. E eu tenho mais uma, eu tenho mais uma vertente da minha carreira. No ano passado, eu passei a ser a locutora oficial, olha que legal. Eu passei a ser a locutora oficial dos canais e do canal USA aqui do Brasil. Então, as locuções desses dois canais sou eu que faço. Então, mais isso, né? Além de tudo isso, ainda tem a locução desses canais. Então, também é um dos meus projetos, estar cada vez melhor da minha voz para poder fazer boas locuções para esses canais. Roberto, você falou de responsabilidade. O que significa você, essa palavra para você, a responsabilidade? Em relação ao Legacy in Motion, aquele conceito que eu estou a fazer, hum, para si, o que significa essa palavra? O que que significa responsabilidade? Enfim, sem a responsabilidade você não vive. Porque assim, você tem que ser responsável por tudo. Você tem que ser responsável a partir do momento que você sai da sua casa e não jogar um lixo na rua. É sua responsabilidade manter a cidade limpa. Se todo mundo tiver a responsabilidade de manter a cidade limpa, a cidade vai ser limpa, sabe? É sua responsabilidade não estacionar o seu carro fora da vaga de estacionamento. Parece coisa boba e simples, mas não é, sabe? É sua responsabilidade como ser humano dar bom dia para a pessoa que te serve. É sua responsabilidade como ser humano ser educado com quem te ajuda, sabe? É sua responsabilidade chegar nos horários, nos lugares onde você vai trabalhar. É sua responsabilidade entregar os seus trabalhos a tempo. É sua responsabilidade se alimentar bem. Porque a partir do momento que você se alimenta bem, que se você tem responsabilidade sobre o seu corpo, você não vai adoecer, você não vai encher os hospitais, vamos dizer assim, né, de coisas simples que você pode se curar, vamos dizer assim. Posso estar, enfim, indo por um caminho assim meio torto, mas na verdade é isso mesmo. Responsabilidade é isso. É você estar atento a tudo da sua vida, para que você, como um serzinho, um cosmozinho assim, aqui, se cada um tiver responsabilidade sobre cada coisa que faz na vida, todos os outros, isso vai uma cadeia, sabe? Isso vai conseguir fazer com que o mundo seja um mundo mais justo e melhor para todo mundo. Roberta, foi um enorme prazer conversar com você e conhecer mais sobre a sua arte e trajetória. Muito obrigada por compartilhar suas experiências e insights com a gente. Desejamos muito sucesso nos seus próximos projetos e que a sua arte continue inspirando tantas pessoas pelo Brasil e pelo mundo. Obrigada, Roberta. Obrigada, Corrine. Eu fico muito feliz de ter participado e, enfim, que as pessoas tenham entendido um pouquinho do que eu falo, que às vezes eu sou meio prolixa, vamos dizer assim, e vou indo por um caminho, aí vai, passo por outro, mas eu espero que tenha ido bem, tá? E dublagem é arte. Então, dublagem é arte é só para que as pessoas se atentem para que a dublagem seja feita por vozes humanas, para que seja feita por pessoas, né? Se você quiser saber mais sobre esse movimento, é muito importante que vocês entrem lá no arroba ADDC Oficial, que é a Associação Dário de Castro, que é uma associação aqui do Rio de Janeiro que cuida dos associados, né, da dublagem
carioca. Então, se você quiser saber mais sobre esse movimento, sobre o movimento da lei, é só você entrar lá nesse arroba que você vai saber, vai estar mais inteirado, sabendo de tudo. Vai ter todos os endereços lá também para vocês fazerem as votações.